domina, que é o que você vem trabalhando há bastante tempo, acho que você vai conseguir desenvolver isso de uma maneira mais rápida. E aí a gente definiu que eu ia montar um modelo de programa nada feito do Brasil, quer dizer, dizer o que eu fiz durante esses anos todos lá dentro do tempo, os nadadores de peito, e aí a gente chegar uma pergunta de como divulgar isso para todo mundo, visando o avanço da natação do Brasil, do país. Apenas 40% dos candidatos do mundo foram aprovados, então aplicou gente do mundo inteiro, só 40% dos projetos foram aprovados, e aí a gente teve a bolsa financiada pelo Solidariedade Olímpica. Tá? Então, uma vez que o meu projeto foi aprovado, eles gostaram, mandou para o Solidariedade Olímpica, eles aprovaram o financiamento, embarquei. Então foi o que eu falei, foi um programa muito intenso de educação de técnicos, que consiste em palestra, projeto, discurso de convidados, apresentações de participantes, trabalho em grupo, viagem de campo, planejamento e implementação do projeto de esporte para o país. A gente trabalhava das 8 da manhã até as 9 da noite, todos os dias, absolutamente todos os dias. Nós tivemos os breaks, né? Fizemos um dia de viagem para conhecer Washington, teve uns 2 dias que a gente foi para um centro que era da praia da Universidade de Delaware. Então, teve alguns poucos momentos que fomos assistir o jogo da NBA, assistimos um amistoso de futebol entre Estados Unidos e Colômbia, horrível, 0-0, tive que pensar em inglês, foi terrível também, não começa a falar pipoqueiro em inglês, não dá para xingar um cara em inglês, né? Foi horrível. Mas a gente teve essa parte também, e de trabalho foi o tempo inteiro, é o que eu falei. Muito conteúdo, muita palestra, muito slide, muita aula, muita informação e bastante discussão, bastante intercâmbio entre os técnicos todos. E aí o programa, a estrutura do programa, ele consiste em 4 módulos, que vai ser desenvolvido entre outubro de 2010 e ainda não acabou, ele acaba agora em abril de 2011. Onde eu tenho um tutor internacional, no caso é o Jeff Schneider, que é da Universidade de Delaware, que ele vai me ajudar a desenvolver o projeto para o país. Então, durante o programa, lá no finalzinho do programa, eu fiz meio que um acordo com ele. Olha só, o que eu vou fazer é isso. Você concorda? Concordo. A universidade concorda, o Comitê Olímpico concorda, concorda. Se você precisar agora, a gente vai poder te ajudar. Fizeram um acordo e eu tenho constantemente que dar um retorno para ele de como está andando o projeto. E aí também vou explicar como está andando o projeto. O primeiro módulo foi na Universidade de Delaware. Então foram 2 semanas, onde a gente teve as aulas, laboratório, convívio, observação dos times universitários, que é da Universidade de Delaware, e organizações profissionais e esportivas. Dessa parte, a gente teve a visão acadêmica e universitária do esporte. Então, a gente teve aulas de PowerPoint, né? Não sei se melhorou muito, mas ajudou um pouquinho. Pesquisa e biblioteca e de apresentação em público. Como a gente se apresentar. A gente teve uma aula, 1h30 sobre isso, como tentar melhorar a apresentação em público. Porque como eles me veem hoje como embaixador, né, do olimpismo dentro do Brasil, eles se preocuparam com isso. É a preocupação do programa também, de que eu tenho uma capacidade de poder me expressar e divulgar bem as informações para todo mundo. A gente teve que fazer essa análise SWOT, que eu vou mostrar o que é, e durante esse módulo eu tive que fazer uma primeira apresentação, que é a apresentação sobre o projeto que eu ia desenvolver para o Brasil. A análise SWOT, isso aí em cursos de MBA, de pós-graduação, principalmente em business, é muito utilizado, né? O SWOT é a sigla de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, para eu chegar à conclusão de qual era o projeto melhor para o Brasil, eu tive que fazer esse tipo de análise. E aí está a análise que eu fiz. Agora está fácil, mas no dia durou 2 horas para a gente chegar nessa conclusão. Qual é a força que a gente tem? E a força e fraqueza são coisas de que a gente tem domínio, que a gente tem controle. Eu posso mudar, que a gente pode mudar. São coisas que estão ao nosso alcance de mudar. Então, a força é que ele é baseado num programa vencedor com resultados de alto nível internacional, que é o programa que eu desenvolvi no Pinheiros, com os nadadores de peito. Atende a todo nível de formação de atletas. Então, quando vocês virem o projeto pronto, vocês vão ver que ele é para alcançar todo mundo mesmo, é para massificar a coisa.
Necessidade do mercado, a gente tem, o Brasil tem dificuldade de literaturas, né, atuais, recentes, sobre o que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido, é muito difícil a gente alcançar alguma coisa, então é necessidade do mercado. E pioneirismo, que eu falei, foi o primeiro participante do Brasil nesse programa. A fraqueza que eu vi para divulgar isso foi a Associação Nacional de Técnicos Ineficientes, né, que eu acho, né, que talvez isso a gente consiga melhorar. Mas, por exemplo, na orientação que eu fiz para o Conselho Técnico Nacional, eu coloquei que não existia. E aí quase me mataram lá quando eu falei isso. Então eu tive que mudar o termo, até academicamente falando, eu tive que mudar o termo. Então, tá aí. A gente precisa melhorar muito realmente a nossa comunicação. Das primeiras análises que eu fiz, né, por que a gente não consegue se comunicar? Por que a gente não troca informação como a gente está fazendo aqui hoje? Uma das primeiras coisas que eu via é que o Brasil é muito grande, a gente tem dimensões continentais, né? Então, para todo mundo se deslocar, para reunir, para ir para algum lugar, realmente é difícil, é complicado. Então, eu tive que achar um jeito de inverter essa mão, não todo mundo vir para a informação, mas também da informação sair para todo mundo. Pode passar? A oportunidade para desenvolver um projeto desse no país. Primeiro, que é o apoio da CBDA e do COB, né? Uma vez que eles escolheram a natação para fazer isso. Eles já estão apoiando os Jogos Olímpicos do Rio 2016, então cada vez mais vão falar do nosso esporte, né? Prepare-se, porque todo mundo vai ter que participar disso aí em algum momento vocês vão ser cobrados disso aí. Além de incentivo ao esporte, então eu posso usar isso também, né? Todo mundo aqui pode usar isso de uma maneira para tentar desenvolver o esporte. E o legado. O COB, quando imaginou que eu fosse o representante, eles queriam que eu fosse meio que um embaixador, que eu saísse pelo país falando sobre o nado de peito, sobre o programa e tudo mais. E chegando lá eu vi que isso aí era inviável, porque o programa não podia depender da minha presença, porque eu poderia não estar lá por qualquer motivo, né? Então o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou escrever para sempre, né? Se tiver registrado ali, vai ser para sempre, então ficou o legado. E a ameaça, eu tive dificuldade de achar uma ameaça, para ser sincero, eu também tenho um pensamento positivo o tempo todo, mas uma das ameaças que eu vi foi a vaidade de alguns técnicos. Infelizmente a gente ainda tem gente que fala mal do programa do outro, que diz que aquele cara é ruim, que o programa dele é ruim, não sei o que, ao invés de a gente se juntar e falar das coisas boas, a gente ainda tem gente que ainda critica o outro para tentar crescer ou para tentar subir de alguma forma, né? Então, essa foi a única ameaça que eu vi. Falar assim, coloquei o meu trabalho lá e as pessoas vão falar assim, não segue o Ari, o trabalho do Ari, porque o Ari quebra os caras, porque o Ari não sei o que, o Ari grita e tal. Né? Foi a única coisa mas eu tive dificuldade para chegar nessa ameaça. Mas ela é verdadeira. Eu não acho que a gente superou essa fase ainda não. Tem tudo para superar, mas acho que a gente ainda não superou essa fase. Pode passar? E aí todos esses tópicos foram desenvolvidos. Então, é o que eu falei, das 8 da manhã às 9 da noite era isso. Aula de filosofia, ética, imagem, planejamento, isso com relação ao técnico, né? De uma maneira geral, não era só técnico e natação, técnico de uma maneira geral. Qual é a filosofia do técnico, como ele tem que agir eticamente, a imagem do técnico, como fazer o planejamento, gerenciamento de relações e funções. Essa da parte teórica foi das coisas mais, assim, interessantes que eu vivi lá, porque foram pessoas do mais alto nível, né, uma universidade, um comitê olímpico dos Estados Unidos, que eles estavam de fora falando assim, um técnico tem que se envolver com tudo isso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar isso, nem na escola de educação física eu ouvi alguém falar isso. Qual é o papel do técnico? E principalmente qual é o papel do técnico hoje em dia, né? A gente não é só mais técnico, a gente é técnico, é gerente, a gente é psicólogo, tudo. A gente tem que gerenciar com a diretoria do clube, a gente tem que arrumar a viagem, a gente tem que ver o médico, tem que ver o nutricionista, tem que ver o psicólogo. A gente tem que gerenciar hoje. E esse novo papel do técnico, eles conseguiram mostrar muito bem para a gente durante o programa. E aí, biomecânica, fisiologia do exercício, medicina esportiva, todos esses itens, tudo. Foi muito batalhado. Cada item desse aí teve pelo menos 2 horas de palestra. Se somar, já viu quanto a gente trabalhou.